Olá, eu já fiz react para o Ciro Gomes e eu estou voltando a falar sobre esse tema, que o Ciro é o cabo eleitoral do Bolsonaro, e eu vou te explicar por quê. Mas eu quero também dizer que o Ciro Gomes, ele que tanto bradou que o Bolsonaro é ladrão, que ele tem provas, pedindo que o Bolsonaro processasse, e eu já disse que se ele fosse um cidadão de bem, ele não esperaria o Bolsonaro se pronunciar para ele processar o Bolsonaro, até porque o Ciro é advogado. Então, se ele tem essa fartura de documentos que ele brada ter, ele já deveria ter denunciado ao Ministério Público Federal, ou à PGR, se fosse quem fosse, para que as providências fossem tomadas. E ele até o dia de hoje não fez. O Ciro Gomes, ele praticamente desistiu de ser presidente, porque ele sabe que não vai conseguir. Mas ele vai insistir nessa candidatura, porque agora o objetivo dele chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero discorrer um pouquinho sobre esta matéria e eu quero que você fique até o final, quero te pedir, fique até o final do vídeo, tá bom? Porque é importante para que eu possa ganhar horas no YouTube e você ter um conhecimento amplo do que eu estou falando. Eu quero pedir também para você que está chegando pela primeira vez no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações, que dê o certinho, você que é inscrito também deixa o certinho, ambos deixem um comentário, participe, se engajem, gente, eu preciso da ajuda de vocês, porque são vocês que ajudam o canal a crescer e eu sou muito agradecido por isso, tá bom? Então, vamos nessa. O Ciro Gomes, eu vou mostrar uma fala, porque o Ciro tem agredido de tal forma o Lula, a Dilma, o PT e... por incrível que pareça, parece que ele esqueceu que o Bolsonaro é o corrupto, é o bandido, e o vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele está, parece que, promovendo o Bolsonaro e com a intenção sórdida de demonizar o Lula, o PT, a Dilma, chamando de corrupto, etc. e tal. Agora eu quero dizer para você o seguinte, o Ciro Gomes é um profissional da política, ele foi vereador, ele foi prefeito, ele foi deputado estadual, ele foi deputado federal, ele foi ministro lá junto com o Itamar, depois transitou parece, com o Fernando Henrique, enfim, teve 8 anos praticamente com o Lula. Falta só o que para o Ciro ser presidente? Mas é a 4ª eleição que o Ciro participa, ou será a 4ª, ou já participou de 4 eleições, e nem para o segundo turno ele vai. Portanto, o Ciro tem uma obsessão por ser presidente. Lamento que está inclinado a votar no Ciro Gomes, eu preciso que você compartilhe esse vídeo para que tome conhecimento de quem é esse cidadão. O problema do Ciro é obsessão de poder. Ele não tem um projeto para o Brasil, ele tem um projeto pessoal, que talvez seja o único diploma, a única foto que falta na sua parede, seja com a faixa de presidente, que não vai acontecer. Simples assim. Eu vou passar um pequeno vídeo do Ciro com a fala dele e depois eu volto para dar sequência e contextualizar as falas do Ciro. Então fica comigo até o final. Assiste aí que eu já volto. Eu faço uma pergunta humilde para quem não for fanático. Você acha que existiria o Bolsonaro, que tirou 70% do voto do nosso povo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no norte do país, no centro-oeste trabalhador do Brasil, se não fosse a contradição moral, a corrupção generalizada e a crise econômica mais grave que essa que está aí, que foi produzida pelo Lula e pelo PT. Vamos abrir essa discussão. Se eu estiver mentindo, você me pune. Mas não vamos deixar os caras escapar do debate. Fica com o voto depois, mas não é possível que a gente não entenda. Meu irmão, te lembra que dia começou a tua agonia? O desemprego, que era 4% quando a Dilma assumiu nos conchavos do Lula, virou 12% e nunca mais desceu. 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC. Isso não foi o Bolsonaro que fez, isso foi o lulopetismo. E nós precisamos nos livrar disso, senão o Brasil vai acabar de vez como nação. Aí está. O Ciro está mentindo. O Ciro está exagerando. O Ciro está... essa fala, o humilde... todo mundo já sabe que não é o perfil do Ciro. O Ciro é truculento, o Ciro é desbocado, o Ciro é violento. Esse é o Ciro Gomes. O Ciro talvez seja igual, quiçá, pior que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro só late, mas o Ciro vai para cima. Essa é a grande verdade. Então quando ele diz que o PT, que não foi o Bolsonaro, desses 12% de
desemprego, 65 milhões de endividados, ele está mentindo. A grande verdade é que no primeiro mandato de Dilma Rousseff, mesmo aquele famoso mensalão do PT, ela tinha 72% de aprovação do seu governo, tanto pela classe empresarial quanto pela população brasileira. O que aconteceu foi a sólida atitude do Aécio Neves no segundo mandato, que fez o que fez. Inclusive vazou agora há pouco um áudio do Romero Jucá conversando com outro sem vergonha, e que tinham que tirar a Dilma e botar o Michel Temer para parar a Lava Jato. Então a Dilma, a partir da sua reeleição em 2014 para 2015, ela não conseguiu mais governar. E lá na Câmara Federal, o articulador de tudo foi o Cunha, que só colocava um pauta-bomba na mão da Dilma, ou seja, se tu me der isso, nós aprovamos, se tu não me der, nós não aprovamos. Foi isso que aconteceu, essa grande verdade. Mas eu vou fazer um grande diferencial, um divisor de águas, que é mostrando uma fala do Lula. Enquanto o Ciro agride o Lula, enquanto o Ciro descaradamente faz uma certa defesa ao Bolsonaro, o Lula se posiciona diferente. Assiste essa fala do Lula, que é magnífica e que derruba todo o conceito da teoria do Ciro, e aliás o Lula o chama a atenção para uma realidade. Assiste aí e eu volto para o meu comentário final. Você em algum momento viu eu criticar o Ciro Gomes? Você já viu alguma notícia minha fazendo críticas ao Ciro Gomes? Não faço. E mesmo quando o Ciro Gomes faz crítica a mim, eu acho normal. Porque se ele quiser disputar as eleições para ganhar, ele tem que criticar o Bolsonaro e criticar a mim, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Então tudo isso eu trato com muita delicadeza e com muito respeito. Pode ficar certo que eu não vou, durante todo o processo de campanha, responder às ilações que o Ciro faz com relação a mim. O Ciro foi meu parceiro, ele me ajudou a governar. Sabe? Ele participava da comissão de crise junto com o Márcio Tomás Batlló, junto com a Dilma Rousseff, junto com o Gilberto Carvalho. Se ele está falando o que ele está falando, é porque ele acha que isso vai dar voto para ele. Eu não sei se vai dar, mas eu não vou responder. A segunda coisa, gente, só não foi vaiado nesse país quem não subiu o palanque. Eu já fui vaiado muitas vezes. Então não vamos ficar preocupados com a vaia que aconteceu na Avenida Paulista por um grupo de pessoas, porque não foi a totalidade das pessoas que vaiaram o Ciro. Ao invés de a gente ficar preocupado com quem vaiou, se preocupe com o que o Ciro falou a semana anterior. Vamos nos preocupar um pouco com o que ele falou na semana anterior, ver se ele mexeu ou não com as pessoas que estavam lá. Sabe? Então, companheiros, é o seguinte, a gente não pode diminuir a importância do ato porque houve um incidente de pouca gente vaiando o Ciro Gomes. Que não foi só em São Paulo, foi no Rio de Janeiro também. Possivelmente pelas mesmas razões. Sabe? Mas eu tenho certeza. Imagina se eu estivesse no palanque, então, as pessoas iam achar que era eu que estava incentivando a fazer isso. Ainda bem que eu não estava. Senão você ia falar, o Lula estava lá pedindo para vaiar, não estava. Então eu, sinceramente, eu não conversei com ninguém, a Gleice acho que nem viu, porque não foi aonde ela estava, sabe? Mas eu acho que isso não pode diminuir a importância do ato. O Ciro é uma figura pública importante para o Brasil. Ele só precisa cuidar dele mesmo. Não é ninguém que faz mal para o Ciro, é ele. Quando ele gostar dele, quando ele perceber que é preciso pensar antes de falar, ele vai perceber que tudo vai melhorar. Não é a primeira campanha do Ciro, é a quarta. E em todas elas acontece a mesma coisa. Percebeu a elegância? Percebeu o recado que o Ciro Gomes não conseguiu absorver? Aliás, o Ciro aproveitou o gancho de uma outra fala do Lula sobre o Banco Central e meio que disse que vai manter. E o Ciro, sabe o que foi que ele disse? Que ele vai convidar a se demitir. É mentira. Porque o presidente do Banco Central, diferentemente da Petrobras, ele é eleito por um conselho. Então, este presidente do Banco Central, ele vai ter mandato até o ano de 2023. Significa dizer que o Lula não vai poder mexer.
Aí depois dessa eleição, então aí nesse período vai haver uma construção do processo econômico. Então, até o presente momento, o Ciro só fala de um programa. Ele é inteligente, ele sabe o que está falando, mas entre o que se fala e o que se pratica tem uma distância muito grande. Lembrando que o Ciro é cria do PSDB. Um outro aspecto que eu preciso registrar é que o Ciro Gomes, ele então não quer mais, aliás, não é isso que eu ia dizer, desculpe. O Lula já se articulou com vários partidos, outros partidos estavam falando da terceira via que não vai rolar. Com quem o Ciro já sinalizou ou quem veio a público dizer que vai se coligar com o Ciro Gomes? O Ciro é uma andorinha sozinha, um pássaro sozinho, um cachorrinho latindo sozinho, que ninguém ainda se pronunciou em dizer nós vamos coligar com o Ciro Gomes. Outra questão diz respeito ao próprio PDT, que já está de saco cheio com o Ciro Gomes e não vai botar dinheiro na campanha do Ciro Gomes porque eles querem fazer deputados. Que, aliás, uma boa ala dos deputados do PDT e outros que serão candidatos a governadores e tal, vão se perfilar com o Lula. Então é um discurso vazio, é um discurso de ódio. O ódio do Ciro tomou conta dele. Portanto, agora, destas que você está vendo e do que você já viu, a tendência é o Ciro atacar ainda mais o Lula, o PT, para chegar na eleição tentando dizer que desmoralizou-os, e é um perigo, porque como o Ciro não vai se eleger, presta atenção você quer votar no Ciro, esse é o famoso voto perdido, porque o Ciro não tem coligação, o Ciro não terá dinheiro para a campanha, o Ciro vai ficar até o fim só para atordoar, só para machucar, para tentar, se preciso for, reeleger Jair Messias Bolsonaro. É isso, lamentavelmente, que o Ciro, uma pessoa brilhante, com a capacidade que tem, que foi ministro, com todo o conhecimento que tem, esteja se jogando no lixo da sua história política. O Ciro Gomes está simplesmente rasgando toda a sua história, e não adianta dizer que ele abriu mão de aposentadoria, que ele não tem nenhum processo, que ele é uma pessoa mais limpa do mundo, que ele tem tudo sobre o Bolsonaro, que ele pode chamar qualquer um de ladrão e de corrupto, quando é bem verdade, neste exato momento, o Ciro está dando guarida para um corrupto se perpetuar no poder por conta, e tão somente por conta do ódio que ele nutre hoje contra o Lula, contra o PT e contra qualquer um que esteja ligado ao Lula. Simples assim. Está dado o meu recado, faça essa reflexão, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e como eu sempre digo, aliás, perdão, eu estou hoje me embaralhando um pouquinho com as palavras, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa o certinho, deixa o comentário, ajuda o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo, nós precisamos começar a fazer o Ciro enfraquecer, porque já está definido, é Lula e Bolsonaro. Esta é a eleição entre dois polos. O mal, que é o Bolsonaro, e o bem, que é o Lula. Não existe outro lugar, vaga para outro, neste ano 2022. Então compartilhe esse vídeo. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.